Na região norte, a crítica está no Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E para fechar a maior extensão territorial brasileira, sua emissora finca bandeira no estado do Rio Oiapoque. Chegamos ao Amapá, conhecido pelo lema Aqui Começa o Brasil. 16 municípios formam o estado mais preservado do país, sendo um deles a capital, Macapá, onde a crítica inicia operações em parceria com a TV Lupa 1 Brasil, no canal 5.1. As riquezas dessa terra, dessa gente, agora nas multitelas da crítica para milhões de brasileiros. Vamos viajar juntos pela beleza da fortaleza de São José de Macapá, o marco zero do Equador, nos produtos do Mercado Central ou em uma partida no Estádio Zerão. O macapaense também vai se ver no dia a dia, nos assuntos que envolvem a capital do Amapá por uma equipe que conhece bem esse lugar. E ninguém melhor para falar da nossa casa como quem mora nela. A partir de agora, nos juntamos aos quase 500 mil de habitantes de Macapá para também fazermos parte dessa família. E de família, a crítica entende. Só estava faltando você, Amapá. Agora somos 7. Somos toda a região norte com o sinal da crítica. Afinal, onde estiver uma amazonense, lá estaremos. Hoje também não seria diferente. É a sua emissora chegando aos lares de milhões de brasileiros na maior região do país. A Crítica e TV Lupa 1 Brasil, juntas no Amapá, canal 5.1. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Mais uma edição do seu programa Memória Viva e a partir desta semana o programa vem com uma roupagem diferente porque além de continuar sendo transmitido pelo canal Açaí News, ele também vai ser transmitido pelo canal Lupa 1, canal 5.1. Através de uma parceria que nós estabelecemos com a direção do canal Lupa 1, que é um canal genuinamente amapaense, o nosso podcast, toda terça-feira, além da exibição na internet, com liberação no YouTube a partir das 8 da noite, ele vai ser transmitido logo em seguida pela televisão, logo após o noticiário da emissora. Então, fique ligado. Você perdeu a estreia às 8 horas, você pode rever o programa no YouTube, mas se quer sentir aquele gostinho de assistir o programa no canal aberto de TV, então essa oportunidade vai ser dada a partir desta edição do programa no canal Lupa 1 5.1. Sintoniza na sua televisão, no seu aparelho, e a partir desta semana, então, você vai poder semanalmente acompanhar as edições do programa. Bom, eu não posso fugir à tradição. Sempre que eu começo, eu conto uma história típica ou pitoresca aqui do estado do Amapá, e eu quero relembrar que em 1953, um navio oriundo da cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, trouxe 2 baús. Em um deles estavam os restos mortais do grande Joaquim Caetano da Silva, o geógrafo e historiador, pesquisador, imortal da Academia Brasileira de Letras, que foi responsável de elaborar os estudos que subsidiaram a defesa do Barão do Rio Branco, que era o nosso ministro das Relações Exteriores, em 1900, na Suíça, diante de um tribunal internacional, e que garantiu finalmente um fim no litígio que ficou conhecido na história como o contestado franco-brasileiro. Através da elaboração do laudo suíço, esse litígio, então, foi pacificado. O que muita gente não sabe é que em 1953, a pedido do governo do Amapá, então território, os restos mortais de Joaquim Caetano foram trazidos para cá. Havia uma promessa de Janari Nunes da construção de um mausoléu que ficaria naquela praça onde existe hoje uma caixa d'água em frente ao antigo Instituto de Educação do Território do Amapá,
Amapá, hoje o EAP. O projeto, infelizmente, não foi para frente, mas o que restam são lembranças e relatos e até registros da imprensa de uma solenidade que contou, inclusive, com a presença do então presidente da ABL, Barbosa Lima Sobrinho, que veio ao Amapá para saudar a chegada dos restos mortais de Joaquim Caetano da Silva. A alçada desse grande geógrafo continua guardada num museu homônimo, que leva o seu nome e que funciona no antigo prédio da Intendência de Macapá. Bom, o meu entrevistado de hoje é um colega jornalista também. A gente tem muita coisa em comum, além da paixão pelo direito, porque ele também é bacharel em direito, pela memória e pelo jornalismo. É um sujeito que tem ideias e posições muito firmes. E nós tivemos oportunidade, inclusive, de duelar, no bom sentido, em alguns debates protagonizados nos últimos anos. Eu, com muita alegria, estou recebendo aqui o Jefferson Fassi, que é cientista político, bacharel em Direito, jornalista, ele que atualmente é o diretor do canal Lupa 1, que agora, a partir de agora, é nosso parceiro, e que vai estar aqui hoje também para contar um pouco da sua história. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Boa noite quem nos acompanha em casa, pelo canal do podcast Memória Viva, e quem acompanha também pelo canal 5.1, TV Lupa 1, que a partir de hoje, todas as terças, terá essa possibilidade, essa alternativa de poder acompanhar o podcast na TV. Eu acho que é uma grande ideia, eu acho que nesse momento em que vivemos, contemporâneo, essa fusão dos veículos tradicionais com a internet, essa fusão é inevitável. Então, acho que a gente sai aí um pouco na vanguarda, A gente já teve algumas experiências desde que a TV foi fundada aqui no estado do Amapá. Para mim foi assim uma experiência muito boa em poder estar participando desse momento. Há pouco antes de a gente entrar aqui no ar, eu falava que nossa geração ela tem uma certa benção, porque nós saímos literalmente do mundo analógico para o mundo digital. E a nossa geração ela está encravada nessa mudança, que é uma mudança, eu acho eu acredito muito que ela é mais importante do que o iluminismo, que é uma mudança hoje de pensamento, de sentimento, de comportamento principalmente. E eu acho que a internet proporciona isso através de seus aplicativos, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Aliás, para mim é uma grande honra estar aqui. A nossa geração, é bem lembrado, porque se nós formos analisar do ponto de vista pragmático, nós atravessamos praticamente, dependendo da perspectiva, eu sou um pouco mais jovem que você, mas nós atravessamos 5 ou 6 décadas, nós atravessamos 2 séculos e 2 milênios, Não é pouca coisa. Não é, acho que a nossa geração, inclusive, eu costumo ter uma baliza, eu fazer uma analogia, eu acho que dentro da história da humanidade, eu acho que é a única geração que viu 5 papas, E se adiantar mais um passo, a gente vê o 6º, Exato. Então, assim, é uma modificação que eu acho, a nossa geração, ela é abençoada. Porque essa geração futura, eu conversava com a Jéssica antes da gente entrar aqui no ar, ela não está preocupada com o que passou. Ela não sabe o que é um orelhão, por exemplo. Ela não sabe o que é uma pitisqueira. Uma máquina datilografar. Não sabe, Eu citei até um caso da minha filha, a Rafaela, que eu tenho uma vitrola lá em casa, eu gosto de vinil, e ela já é mãe dos meus 2 netos. E ela olhou e viu aquilo tocando e ela ficou horrorizada porque ela não conseguia entender como é que aquilo tocava. Então, é assim, ela não teve essa experiência, embora ela já tenha mais de 30 anos, mas ela não teve essa experiência. E essa geração nova, acho que de 30 anos para cá, ela é está passando por uma osmose, está sendo absorvida por esse momento tecnológico muito avantajado, que para a gente, principalmente que nossa profissão como jornalista, a gente tem que tomar o pé em adiantar esse conhecimento para que a gente não seja engolido.
tem vários colegas nossos, você sabe disso, que ficaram ainda com o pé lá atrás, né? Ainda apostam. Eu tenho um amigo que ainda usa aquela máquina mesmo, fotográfica, do tempo do Ronque Fussa mesmo, embora seja digital e tudo. Mas hoje, por exemplo, você tem um mundo no aparelho celular. Sim. Né? A gente vê as grandes reportagens feitas pelas grandes emissoras do Brasil, já não são mais aquelas câmeras, né, pesadas. Né? Hoje são um aparelho de celular de última geração, você consegue capturar imagens incríveis. Né? Então, eu acho que a nossa geração é muito, muito abençoada, porque nós provamos os dois lados, né, do bolo. E eu queria entender quando é que começa exatamente a história do Jefferson, porque você, embora seja muito mais amapaense do que muitos que estão aqui, mas você é natural da cidade do Piauí. Teresina. De Teresina, né? Da capital Teresina. Aliás, o Piauí é o único estado do Nordeste cuja capital não é banhada pelo oceano. Exatamente. Né? Ela foi colonizada pela imperatriz Teresa Cristina, que batizou a cidade de Teresina, e o objetivo era dali sair a expansão de colonização do Nordeste, né? Isso aí antecede, a gente vem aí do Sim. Brasil Império, né? E foi focado na Chapada das Mangabeiras, essa cidade chamada de Teresina. E ela é encravada entre dois rios. Como era? O Arnaldo, um cartunista famoso, ele foi lá em Teresina e disse: meu Deus, eu me sinto em Nova York, entre dois rios, né, e aquela ponte metálica. O Ziraldo, Sim. o Ziraldo esteve lá, ali como é que se diz, nas coroas do rio Parnaíba. Eu estou em Nova York, porque eu estou entre dois rios e tem a ponte metálica. Me tira uma dúvida, eu já passei pelo Piauí, né? Não conheço Teresina, confesso, mas já passei por outras cidades. Confesso que me encantei, por exemplo, por Parnaíba, que é uma cidade belíssima, praias muito convidativas, mas eu observei um detalhe. Tem muitos estabelecimentos comerciais que utilizam o nome Antares. Por quê? Antares é o seguinte, isso foi uma coisa que, por exemplo, me estranhou muito aqui quando eu cheguei no Amapá, porque isso tem uma relação muito próxima com o trabalho que eu fiz aqui na época do Jornal A Palavra, que eu criei o chamado Reino de Mirzã. E as pessoas, o que é Mirzã e tal? Então, Antares, você sabe que cada estrela que tem na bandeira brasileira, ela representa uma unidade da federação. Exato. Dentro da bandeira do Brasil, a estrela que representa o Piauí é Antares. Aí lá nós temos o Teatro Antares, nós temos o Shopping Antares, alguns projetos culturais são chamados de Antares. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu procurei me abraçar foi essa cultura do que é o Amapá em si, quais são os seus símbolos, como é seu hino. Eu aprendi logo o hino, que eu acho que o hino é a canção, né, do seu povo. E eu cheguei aqui com 27 anos. Você disse que eu sou mais amapaense do que piauiense. Realmente, hoje eu já sou, porque eu vivo mais tempo da minha vida percorrida até hoje aqui no Amapá do que na minha terra natal. Então, me considero amapaense, tenho filhos amapaenses, tenho netos amapaenses, então isso para mim é motivo de grande orgulho. Mas aí me veio a ideia de criar um reino chamado Mirzã. Eu montei um jornal, à época, quando eu saí da Assembleia Legislativa, eu prestei uma assessoria à presidência da época, e quando eu saí, eu sempre gostei do jornalismo, da comunicação, né? A gente sabe que a gente fala pra caramba, né? E aí eu disse, olha, eu vou criar um jornal, aliás, eu vou criar um jornal que não seja um jornal de notícias, um estilo Pasquim, com muita anedota, com muita sátira. E aí eu criei o Reino de Mirzã. Na época foi o governo acho que foi o primeiro governo do Valdez. Valdez, exatamente. Primeiro governo do Valdez. Começou em 2003. Uma coisa assim. E eu criei o Reino de Mirzã, que na realidade era uma ilha encravada no Oceano Pacífico, cortada pela linha do Equador. Então eu fiz algumas analogias ao estado do Amapá, que não deixa de ser também uma ilha, né? E as suas personagens
políticas. Aí eu batizei todo mundo, né? O Valdez Góes era o Caboclo do Muju 12. O 12 é uma referência ao partido dele, né? O prefeito, se não me engano, era o João Henrique. João Henrique, isso. E aí eu botei Dom Carapanã, eu botei tipo assim, eles todos dentro de da Idade Média, né? Com cavaleiros, com a corte, com o bobo da corte, né? Com a rainha. E dentro dessa trama, os fatos políticos que iam acontecendo na vida real, eu transformava isso em texto para o meu mundo imaginário, que era o reino de Mirzã. O finado Bonfim Salgado chegou, você lembra do Bonfim, Sim, jornalista, né? O finado Bonfim Salgado veio desesperado comigo. O que é Mirzã? Pelo amor de Deus, me explica. Mirzã é a estrela que representa o estado do Amapá na bandeira nacional. Ela é a beta de Cão Maior. Existe a constelação de Cão Maior dentro da bandeira. Ela é a segunda, é a beta. E aí veio essa ideia de construir o reino de Mirzã. Respondendo a sua pergunta, Antares é essa referência. E o piauiense, ele tem isso dele. A referência aos seus símbolos, ao seu hino, às suas cores, né? E eu trouxe isso um pouco de lá. E o que te trouxe ao Amapá? Na realidade, é assim, na época eu trabalhava no Banco Econômico, em Teresina, e chegou aquele plano, acho que era o Plano Real. Eu acho que era... O Plano Real começou em julho de 1994, há 31 anos. Pronto, mas eles criaram, exatamente, foi nesse período aí. Então, o Banco Econômico, olha a mentalidade do empresário, do bancário, do banqueiro, na realidade. A gente tem que demitir os mais novos e preservar os mais velhos por questões de indenização trabalhista. Eu ascendi muito rápido a gerência. Eu entrei como escriturário no banco, depois eu fui compensista, a compensação no cheque, né? Uhum. Eu ia para a Câmara de Compensação no Banco do Brasil à noite fazer compensação. Mas eu era um bom vendedor. E eu comecei a bater metas que gerentes não batiam. A gerência do banco viu um grande potencial, me tirou da compensação, botou uma mesa lá na frente e eu comecei a bater recorde de venda. De venda que eu digo assim, cheque especial, cartão de crédito, essas coisas, né? E aí chegou esse movimento de acabar com essa história, né? De acabar com a moeda, estava a inflação lá em cima. Eu lembro que tinha conta remunerada, te lembra? Você botava o dinheiro de manhã, na outra noite já era outro valor. Era uma hiperinflação naquele período. Era 80% Sim. mês, né? Chegou a 90%, 100%. Então foi uma das piores fases, eu acho que econômica da vida do brasileiro. Espero que nunca mais aconteça. E aí o banco tomou uma decisão de sair demitindo dos mais novos para os mais velhos. Eu era o mais novo do banco, eu tinha 19 anos, 20 anos, alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu saí do banco, mas eu já saí convidado pelo Tony Trindade, que é o presidente do Grupo Lupa, para ajudá-lo numa instalação de uma rádio FM chamada, à época, Nova Onda. E tipo assim, eu tinha uma noção, mas não tinha uma noção profunda como o Tony tem, né? O Tony, na realidade... Isso lá no Piauí no Piauí, ainda. em Teresina. Sim. O Tony tem uma das vozes mais marcantes do jornalismo amapaense. Começou no rádio muito novo. Ele é impressionante, o padrão de voz dele. Muito inteligente, muito arrojado. E eu fui ajudá-lo, Nova Onda. Depois, essa rádio se transformou em Mirante FM, que era do grupo do Paulo Guimarães, que é hoje o Sistema Meio Norte. Né? O Sistema Meio Norte. Depois de Mirante virou Meio Norte. Só que nesse período aí, eu fui chamado pelo GB, que é o nosso GB daqui. Do Gilvan Barbosa. Gilvan Barbosa, porque lá o nome dele é Gilvan Barbosa. Se você chama ele lá de GB, ninguém sabe quem é.
Quando ele chegou aqui, eu perguntei, Gilvan, por que é que botaram o GB? Ele disse, não, porque tem um senador aqui que chama Gilvan. Então as pessoas podem confundir e misturar. E eu tomei uma decisão de botar GB. O GB era diretor da radiodifusora de Teresina. E me chamou para implementar um departamento comercial lá na radiodifusora. Esse mesmo trabalho eu tinha feito na Mirante FM. Foi quando me surgiu o convite para vir ao Amapá. Eu estava já casado, com minha filha nascida, e aí eu vim a convite para trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Trabalhei na corregedoria com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Na realidade, eu cheguei aqui, Enivaldo, se eu não me engano, foi no final de 93. Eu já passei o carnaval de 94 aqui. Eu lembro bem disso. Aí eu fiquei no Tribunal de Justiça, trabalhei sob o comando do desembargador Gilberto Pinheiro, que eu tenho um grande agradecimento por ele. É um pai que eu tenho, é uma referência. Foi quem realmente me apresentou o Amapá. Ele fez questão de me colocar em todos os municípios, para que eu conhecesse. Eu conheço todos os municípios. Eu conheço do Cabo Orange, onde tiver Amapá fronteira, o Gilberto Pinheiro me colocou para conhecer. Eu fui pela Ilha do Marajó de barco até o oceano. Então, assim, o desembargador Gilberto disse, não, Jefferson, você vai conhecer o Amapá. Logo depois eu continuei no tribunal, trabalhando com também fabuloso desembargador Luiz Carlos, que eu tenho um grande carinho, um cara espetacular, sabe? Uma pessoa que me tratou muito bem, me deu muito ensinamento. Aliás, eles têm uma passividade, né? Um cabedal de conhecimentos e sabem ensinar. E, obviamente, eu não posso deixar de dizer do Douglas Evangelista, né? O desembargador Douglas, primeiro desembargador do Amapá, primeiro presidente do Tribunal de Justiça, que, na realidade, é a minha referência aqui no Amapá. É um pai querido que eu tenho. Então, foi essa força que me trouxe. E, na realidade, eu vim para passar 2 anos, depois mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos, e estou há 33, 34 anos aqui. Passei depois do tribunal, eu estive por 4 anos na Assembleia Legislativa, assessorando o presidente da época, que era então o deputado Fran Júnior. Depois da Assembleia, eu fui chefe de gabinete da MTU, que hoje é a CETEMAC, onde eu fiz grandes amigos até hoje, graças a Deus. Depois fui ao Ministério Público, onde eu fiquei também 4 anos, trabalhando sob a égide do Dr. Márcio, que era o procurador-geral na época, né, de Justiça, onde também fiz uma linha muito grande de amigos. Mas, não obstante tudo isso, eu não larguei o jornalismo. Eu fiz programas, escrevi colunas, livros, nunca parei de atuar na área do jornalismo. Eu acho que um pequeno resumo seria esse primeiro movimento. E dentro do jornalismo eu perpetuei algum tempo, né? Apresentei programa policial, o Rota 16 apresentei, dirigi o programa Bronca Pesada do nosso querido amigo Belair Júnior, que te deu uma pisa lá no... Em 2006, isso já remonta quase 19 anos. Né? Virou uma lenda, né, essa luta. Eu até queria ver se a gente faria uma revanche? Uma revanche, né? Mesmo de brincadeira. Né? Jefferson, eu venho do jornal impresso, né? Comecei no jornal impresso nos anos 90, primeiro por curiosidade, porque eu sempre me senti muito atraído pela literatura e comecei a fazer amigos em redações, enviava alguns textos que eram publicados e acabei recebendo um convite para trabalhar como revisor de textos e depois repórter. E respirando aquele ambiente da redação do impresso, eu confesso que cheguei a pensar
mesmo com o advento da tecnologia, do computador, porque quando comecei na redação a gente usou ainda máquina de datilografia, depois a gente passou para os primeiros computadores, 386, 486, usava aqueles disquetes enormes, depois a gente viu reduzir as câmeras, quando comecei na televisão, a gente usava um equipamento ainda, uma TIC, que necessitava de 2 profissionais, tinha uma pessoa só para operar o VT, e outro a câmera. Mas vendo tudo isso, no caso específico do impresso, eu cheguei a pensar, foi objeto inclusive de estudo de uma pós-graduação que eu fiz em mídias na Universidade Federal do Amapá, e diante da banca eu defendi à época, isso já faz algum tempo, que eu acreditava que mesmo com o advento tecnológico, o impresso, o jornal impresso, assim como o livro impresso, não iriam desaparecer. E eu te confesso que hoje, essa pós já faz mais de 10 anos que eu fiz, eu te confesso que hoje eu já tenho um outro olhar. Pelo menos no que diz respeito ao livro impresso, ele ainda vai se perpetuar durante um pouco mais de tempo. Mas no caso do jornal impresso, há uma tendência que ele desapareça. No teu caso, a sua praia, eu vejo que é muito mais a televisão. A questão da internet, né? A possibilidade de você se tornar um vídeo repórter tendo em mãos um celular. Isso não tirou de lado, não colocou de lado o canal aberto, a possibilidade do jornal tradicional, como nós conhecemos e crescemos assistindo, desaparecer, ou você acha que não? Eu acho que você está... Eu entendi o seu foco de pergunta, mas eu vejo o seguinte, o meu talento é escrever, eu gosto de escrever. Eu acredito que eu tenho para mais de 700 artigos escritos e vejo, quando você fala que o jornal impresso, ele literalmente acabou, na realidade eu não consigo ver assim. Eu vejo que é apenas uma questão mercadológica. Ela é um mercado. Mas se você for, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se você for nos grandes centros, nas grandes praças, você não vai ver aquele senhor sentado com o celular olhando ele, não. Você vai ver o cara com o jornal aberto. Eu acho que ele não morre. O que aconteceu foi, houve uma redução drástica nas tiragens das redações. Eu trabalhei dentro de redação de jornal, sei como é aquele movimento, aquele frenesi, fecha a capa, tira a capa, vê a foto. Nós não temos hoje nenhum impresso diário mais. Não temos, né? E se tiver, o cara edita ali 20, 30 exemplares só para dizer que... Mas eu vejo que o registro escrito, ele permanece, assim como o vinil. Assim como o vinil. Se você disser, acabou o vinil, não acabou. É verdade. É um mercado, é questão de mercado, por isso que eu digo. Ele encolheu a questão mercadológica, não é viável para nenhum empresário do setor de comunicação colocar um jornal impresso. Alguns colegas já vieram comigo, bora botar um jornal e tal naqueles moldes. Não vai dar certo, porque o investimento é alto e o retorno é baixo. Não, eu penso assim, não acabou. A televisão, por que eu fui para a TV? Eu acho que eu fui muito mais forçado do que por vontade própria, porque eu era diretor do Bronca Pesada. O Bela aí adoeceu lá, ficou doente, não sei o quê. E eu, como diretor, digo, eu vou apresentar esse negócio, porque eu tinha os meus motivos, né? E apresentei. Depois eu fui ser diretor do Rota 16. Na época era o Olívio Fernandes, nosso querido amigo, parceiro Olívio. E por algum desentendimento entre a direção da emissora e ele lá, eu assumi o programa por um certo tempo, apresentando. Depois, eu continuei no programa Rota 16, mas já gerenciando a TV Tarumã, porque o diretor anterior era o Gilvan Barbosa, o GB, e o GB foi embora pro Nordeste e eu fiquei na direção da TV Tarumã. Foi quando veio o Eric Cláudio Alencar. Então a gente fez uma dobradinha, um período eu apresentava, outro período o Eric Cláudio apresentava. E aí a coisa foi para frente, a TV Tarumã, saí da TV Tarumã e voltei para a TV, acompanhei o programa Rota 16, nós fomos para a TV Tucuju. E apresentávamos o programa eu,
O Eric Cláudio se elegeu, né? Depois veio o da Lua, que hoje é presidente da Câmara de Vereadores. Nosso grande abraço, querido da Lua. E a gente apresentou o programa Rota 16, eu, ele e a Ellen Costa. Né? Ficamos juntos um certo tempo. O da Lua saiu, veio o Valber Trindade, que hoje está comigo na TV Lupa. Apresentamos o programa, foi quando veio esse contato do meu irmão Tony, lá do Piauí, sobre o projeto Lupa, que vem desde, nós estamos em 2025, vem desde o final do ano de 2022. Foi logo após a pandemia, já havia essa conversa em respeito à TV Lupa. Canal 5.1. Era. Mas aí foi assim, eu encontrei o terreno aberto, né? Completamente com mato, com tudo. Eu tinha que começar tudo do zero. Onde é que vai ser? Onde é que tem uma torre que eu possa colocar uma antena? Aliás, o transmissor. Como é que vai ser o estúdio? Como é que vai ser isso? Quem é que vem? Quem é que não vem? E aí eu não posso deixar de reconhecer aqui a ajuda dos meus amigos, do Charon, do Elando Aranha, do Torres. Eu não posso esquecer do apoio desse pessoal, que desde o começo estiveram comigo. Não posso esquecer do Wilson Cardoso, do próprio Valber Trindade, que vem comigo desde o começo. A gente desbravando mesmo, né? Você sabe como é, né? Sim. Aí chega o equipamento, chegou o transmissor, chegou os cabos, chegou as câmeras. Nós alugamos ali aquele prédio onde funcionou a antiga SECOM, que hoje também parece que é Secretaria de Indústria, né? Isso, Rede Vida, né? Rede Vida, um prédio, na realidade lá tem algumas emissoras, né, de rádio e TV. E a gente alugou lá aquela estrutura e fomos construindo devagar, porque aquele prédio estava muito deteriorado. Ele passou por uma reforma absurda. Ele trocado toda a fiação, são equipamentos modernos, são equipamentos caríssimos. Nós temos um problema muito sério aqui com energia elétrica, você sabe disso. Aliás, quem está nos assistindo Sim. sabe, né? Então, a queda de energia, a queima de um equipamento. Eu tive um problema muito sério agora, há 2 meses atrás. Teve uma queda de energia, pelo que eu fiquei sabendo, um raio atingiu a torre, alguma coisa. Deve ter dado algum problema nesse sentido. E queimou um transistor, do tamanho de uma unha. Cadê esse transistor? Não tem aqui no Amapá. Manda buscar onde? Vai de São Paulo, vai no... E o nosso transmissor, ele ainda está sob a proteção da garantia. Então não posso chegar para qualquer um, abre aqui, né? Mesmo que o cara seja capacitado e tudo. Mas aí houve uma celeridade nesse sentido. Acho que nós ficamos aí 15 dias, 20 dias no máximo fora do ar, até que essa peça chegasse, né? Aí com o engenheiro daqui, autorizado pela Teletronics, abriu, repôs, voltamos tranquilo, né? E agora é tocar para frente. O Tony tem um olhar muito firme para onde a comunicação caminha. Vocês hoje têm uma parceria com a Crítica de Manaus, né? Temos. A parceria ela nasceu exatamente porque a TV Crítica não tinha o estado do Amapá, né? A TV Crítica, ela entra em todos os estados, entrava em todos os estados da região norte, à exceção do Amapá. E aí a nossa direção, através do presidente, do Tony Trindade, veio a expertise, teve uma conversa com o Dicica, né, que é o presidente da TV A Crítica, e hoje ela entra aqui no Amapá. Já estamos aí operando 1 ano e meio, mais ou menos, aqui no Amapá, já a TV Lupa. Janeiro agora, a gente vai fazer janeiro, fevereiro, final de janeiro, a gente faz 2 anos que a TV Lupa 1, canal 5.1 está no ar aqui. Nós temos o canal 5.2, né? Eu estive conversando com a secretária Ana Girlene, que inclusive é uma grande amiga minha, é da minha primeira turma de jornalismo daqui, né? Foi minha colega, minha parceira. Eu disse, olha, quase toda emissora de TV aqui tem uma rádio. E tem uma rádio para se chamar de sua, né? Aí a gente vê, né? O SBT tem a sua rádio, o nosso amigo Heraldo Trindade também tem a rádio dele.
Eu disponibilizei o canal 5.2 para a radiodifusora. Não é para o governo, tipo assim, não é para o governador, é para o Estado. Independentemente de quem seja governador, quem não seja, eu acho que é o legado de que a radiodifusora ela pode contar com a TV Lupa, canal 5.2. É óbvio que foi uma iniciativa nossa e em conjunto com a secretária atual, que é a Ana Girlene, para que a gente consolide essa parceria. A programação que vai passar lá na radiodifusora, você vai assistir na TV Lupa, no canal 5.2. Ok. Entendeu? O 5.1 não, é a nossa programação normal e tudo. E eu penso que se a gente fosse fazer assim, uma rápida trajetória nesse sentido profissional do jornalismo, o meu grande foco foi mesmo a escrita, escrever. Gosto muito de escrever. Bom, a gente está quase terminando, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Depois de uma trajetória, você já está o quê? Com 60, né? 60 anos redondos. Já não é o momento de escrever as memórias, deixar isso registrado? Eu tenho feito isso devagar, porque todo dia tem uma história nova, né? Então, eu tenho feito isso com muita tranquilidade. Os momentos de folga, eu sento lá. Eu gosto. A minha escrita ela tem um tom muito de sarcasmo, tu sabe disso, né? Então, eu consigo me lembrar de todos os fatos da minha vida, mas num olhar muito mais do humor. Eu não trago tragédias comigo, né? Eu vivi tragédias, mas eu não consigo prender isso no meu coração. Mas o bom humor, e às vezes eu vejo o bom humor na tragédia. Quando eu penso que está tudo ruim, eu digo, não, isso aqui me fez rir, né? Porque tem coisas que a gente passa, que depois a gente ri sozinho, né? Verdade. Eu disse, rapaz, como é que eu fui passar por um negócio? E pronto, dali eu tiro esse suprassumo, trago para tinha uma música, eu trago para a vida comum o humor, né? Tinha uma música que a gente apresentava um programa de rádio com o GB, na 102, e essa música, ela começa assim, eu até procurei, rapaz, eu não achei, Renivaldo. Ela diz assim, todo dia eu amanheço sorrindo, cada dia é mais bonito, carrego no rosto estampado, um sorriso escancarado, prova de amor. Então eu vejo assim, você tem que ser amigo da alegria, por mais que sofra. Então as minhas memórias eu trago muito mais nesse aspecto. É isso que eu penso da vida. Eu conversei com Jefferson Faça, esse grande jornalista, um amigo querido, e eu queria, em nome de toda a equipe de produção, da equipe hoje da Amazônia Produções, do Ronaldo, que é o nosso editor, cinegrafista, do João e da Jéssica, esse casal maravilhoso que nos acolheu aqui no estúdio, porque foi um projeto que surgiu de inúmeras mentes, né? Eu já tinha essa vontade de fazer um registro, inicialmente através de pequenos vídeos, e daí surgiu a possibilidade de deixarmos registrado através de um podcast. Quero agradecer pela possibilidade de nós estabelecermos essa parceria hoje com o canal Lupa 1. Para mim é uma grande honra, porque eu sei o quanto esse projeto é importante na sua vida e o quanto hoje ele se torna importante para o estado do Amapá. Então, pode ter certeza que agora, mais do que nunca, nós vamos ter um cuidado, se já tínhamos, vamos ter de modo redobrado, cuidado e esmero na produção, na pauta, na fundamentação de cada programa, sabendo que ele vai estar não somente disponível na internet, mas também colocado num canal aberto. Obrigado, Jefferson. Obrigado você, Renivaldo. Eu acho que foi uma grande sacada sua, né? Trazer um podcast com esse conteúdo, memória da história do Amapá, né? Chama Memória Viva, podcast com Renivaldo Costa. Tenho também a mesma deferência por você. Eu costumo dizer que eu tenho poucos amigos e eu sou fã dos meus amigos. Além de ser amigo, eu sou fã, né? Então você é uma pessoa que eu considero como amigo pela história que a gente já tem junto de algumas coisas passadas, mas eu sou seu fã, né? Obrigado. Isso eu não tenho qualquer tipo de assim, recuo em falar. Eu vejo você como um grande jornalista, uma referência no estado do Amapá. E essa sua ideia de transformar esse legado num canal de YouTube que vai ser perpetuado, isso aí pode ter certeza, né? Isso aí vai ficar
o que a gente tinha, aquele acervo físico, né, de jornais, né? Isso aí vai ficar como um acervo digital muito importante. E eu tenho assistido, tenho acompanhado pelo YouTube, e as pessoas que você tem trazido aqui realmente têm deixado essa assinatura, que é a ideia do seu programa. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, seja pelo canal Açaí News no YouTube, ou seja agora pelo canal Lupa 1 5.1, onde a gente espera se encontrar toda terça-feira. E você pode rever a hora que quiser o nosso conteúdo na internet. A gente volta semana que vem, se Deus quiser.